crianças! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meus amores? Então, hoje nós vamos para a nossa aula de ciências. Vamos lá? Todo mundo com a atividade aberta aí, né? Já deram uma olhadinha. Vamos entender um pouquinho a atividade de ciências. A PC 7 do 6 do 7, Escola Estadual Moreira, né? Colocar certinho o cabeçalho. Ciências. Transformações dos materiais. No último material de ciências, você estudou sobre as transformações físicas da matéria, em especial da água. Viu que podemos ferver a água e transformá-la do estado líquido para o gasoso. Essa transformação ocorreu, pois a água passou por um processo de aquecimento. Nesta semana, vamos rever que os materiais podem sofrer transformações pelo resfriamento ou pelo aquecimento. E vamos aprender que a umidade também pode ocasionar algumas transformações nos materiais. Então, vamos entender um pouquinho essa aula de hoje. Transformação dos alimentos pelo aquecimento ou resfriamento. Você já parou para pensar como a mistura de diferentes materiais, sólidos e líquidos, podem ser transformados num bolo? Você sabe por que isso acontece? Né? Então, nós fizemos aquele dia uma receita, misturando um material sólido com material líquido. E deu uma receitinha, né? Então, vamos ver agora o que acontece, qual é esse tipo de processo. Vamos lá, o processo de aquecimento, aquecer, esquentar, né? Pode transformar a mistura de diferentes materiais sólidos e líquidos, como o trigo, o leite, a manteiga, os ovos e o açúcar, em um delicioso bolo. Observe as imagens a seguir. Então, aqui está a massa, né? Todos os ingredientes já foram misturados e ela vai passar pelo processo de aquecimento e resultar num bolo. Qual que é a textura desse bolo? Qual é o estado que está o bolo? Vocês podem ver que aqui ela estava no estado líquido, né? Porque com a mistura de todos os ingredientes ficou líquido. Depois do aquecimento, ficou no estado sólido, né? Perceba que os diferentes materiais que constituem os ingredientes do bolo são sólidos e líquidos. Ao serem misturados esses materiais, formam uma massa. Mas lembre-se, a massa ainda não é o bolo. É preciso que essa massa sofra uma transformação para termos o bolo pronto. Essa transformação só é possível pela ação do calor, ou seja, a massa precisa passar pelo processo de aquecimento. Aquecimento. Ao ser aquecida, a massa se transforma em um bolo, mudando sua forma e textura. E agora nós vamos ver, então, essa foi o do bolo, né? O processo do resfriamento. Ele também pode causar transformações nos materiais. Você aprendeu que quando colocamos água no congelador, ela passa do estado líquido para o sólido, através do resfriamento. Você sabia que o sorvete também passa pelo processo de resfriamento e por isso sofre transformações? Pois é, todos os ingredientes que compõem sorvete, como o leite, o açúcar e a gordura, quando misturados, vão para o congelador e se transformam num delicioso sorvete. Então, tá ali a frutinha, né? Acho que é uma acerola, e o leite, então, batidos, né? Aí vai para o congelador e transforma no sorvete. Vimos, então, que o aquecimento e o resfriamento podem transformar os materiais do nosso dia a dia. Dentre eles, os nossos alimentos, como, por exemplo, uma massa mole se transformar em delicioso bolo depois de assado. Depois de aprendermos tudo isso, vamos para o primeiro desafio desta semana. Observe cada situação abaixo e veja como os materiais sofreram transformação através do aquecimento ou resfriamento. Então, tá ali. Faça em seu caderno o que aconteceu com cada material do quadro abaixo. Essa é a atividade número 1. Depois de observar as transformações dos materiais, explique o que aconteceu em cada caso, indicando se a transformação ocorreu devido ao aquecimento ou resfriamento. Então, vamos lá. Material. Essa aí é uma pipoca. A pipoca passou pela transformação, pelo aquecimento. E ela vai estourar e virar pipoca para a gente comer, né? Então, ela vai se transformar. Aí vocês vão explicar aqui o que aconteceu. Então, qual que é o processo que ela passou ali? Foi resfriamento ou foi aquecimento? Então, você vai explicar que era o milho, né? Pipoca, passou pelo processo do aquecer, né? Do fogo, e se transformou num alimento. Depois ali tem o rio. Então, o rio, o que aconteceu com o rio? Aí você vai escrever aí na linha, tá, gente? O rio, tá ali o rio, né? Corrente.
Aí veio um frio, né? Uma onda de frio. Nevou. O que aconteceu com esse rio? Ele passou para qual? Então, qual é o processo aí? É aquecimento ou resfriamento que passou no processo do rio? Que o rio transformou em gelo. Então, é isso que vocês vão escrever. Quando é aquecimento ou quando é resfriamento. A vela estava grande ali. Ela acendeu. O fogo fez o quê? Processo do quê? Aquecimento ou resfriamento? Para ela depois derreter, tá? Então, isso vocês vão escrever ali. E depois o gelo passou por qual processo? Aquecimento ou resfriamento? E virou água. Então, é isso que vocês vão escrever ali nas linhas. Então, vocês vão escrever se foi aquecimento ou resfriamento, como é que estava e como é que ficou, com o processo de aquecimento ou resfriamento, tá? Então, cada situação, né, vocês vão colocar diferente. Agora que você aprendeu que o aquecimento ou resfriamento pode transformar os alimentos, vai ver também que a umidade pode causar algumas transformações nos materiais do nosso dia a dia. Transformação dos alimentos pela umidade. Observe abaixo um fato curioso que aconteceu com Pedro e sua mãe. Agora vamos explicar ao Pedro a transformação ocorrida nos pães. A transformação ocorrida nos pães que a mãe de Pedro deixou próximo à pia da cozinha é um processo natural que ocorre nos alimentos e em outros materiais. Este processo é ocasionado pela ação de fungos e bactérias decompositoras. Porém, quando expostos à umidade, esse processo ele é acelerado. Então, mais rápido ele vai acontecer. E podemos ver o resultado em curto prazo. Então, em poucos dias já vai acontecer desse fungo tomar conta do pão. Por isso é importante mantermos nossos alimentos bem acondicionados e longe da umidade. A mãe de Pedro, ao servir o café da manhã, percebeu algo estranho nos pães que havia comprado. Os pães que ela guardou no armário estavam com um bom cheiro e a coloração perfeita, estava bonito. Os outros que havia deixado próximo à pia da cozinha estavam com um aspecto diferente. Então, ali está a figura do pão guardado no armário e aí embaixo a figura do pão guardado, deixado próximo à pia da cozinha. Pedro ficou impressionado com a aparência dos pães que foram deixados próximo à pia da cozinha e se perguntou: o que será que aconteceu com estes pães? Então, agora vamos explicar ao Pedro a transformação ocorrida nos pães. A transformação ocorrida nos pães que a mãe de Pedro deixou próxima à pia da cozinha é um processo natural que ocorre nos alimentos e em outros materiais. Este processo é ocasionado pela ação de fungos e bactérias decompositoras. Porém, quando exposto à umidade perto da pia, tem água na pia, não tem? Então, ali tem umidade, está úmido o local. Esse processo, então, ele é acelerado e podemos ver o resultado em um curto prazo de tempo. Por isso, é importante mantermos nossos alimentos bem acondicionados e longe da umidade. Esse texto aqui estava explicando já lá em cima, ele repetiu aqui, tá? Para vocês fixarem qual é o que aconteceu aí nesse processo que foi exposto pela umidade, né? Então, aqui na número 2, atividade número 1 é fazer aquele quadrinho lá. A número 2 é fazer essa cruzadinha, tá? Olhar o número ali, número 1, por exemplo. A transformação ocorrida nos pães que a mãe de Pedro deixou próximo à pia da cozinha é um processo. Aí, vê o que cabe ali naquela número 1, no quadradinhos. O processo de transformações ocorrido nos pães deixados próximo à pia, embora seja natural, é acelerado quando exposto ao quê? Presta atenção, volta no texto e lê, acha a resposta, tá tudo no texto, as respostas dessas seis palavrinhas que vão sair das respostas e vocês vão colocar na cruzadinha, tá bom? Então, bom trabalho, manda a foto para a professora da cruzadinha e do quadro da atividade número 1 e a professora vai fazer as correções. Parabéns para todos que estão fazendo as atividades, participando, isso aí, nota 10 para vocês. Esse é o momento que a gente precisa estudar dessa forma, tá bom? A professora está fazendo os vídeos para facilitar um pouco a vida de vocês, auxiliar e a gente se vê um pouquinho, né? Então, essa semana nós vamos marcar uma aula no Meet. Eu vou marcar uma noite dessas aqui, dessa semana. Não sei se terça, quarta ou quinta, vamos ver. Aí a professora vai estar avisando, tá bom? No grupo para vocês. Um beijo para vocês, gente.